Olá, campista! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Tá começando mais um episódio do seu Acampcast, o podcast de campista para campista. O episódio de número 3. Esse podcast que nós temos a intenção de trazer pessoas com histórias de fé, com histórias de vida que vão te motivar, que vão animar o seu dia. Sim, campistas, são histórias ligadas à nossa grande e maravilhosa Igreja Católica. Apresentando esse podcast, eu, Alex Alves, e do meu lado, meu grande amigo e irmão, Salai. Tamo junto, Alex. É um prazer novamente estar aqui com você. Prazer é meu. Nesse dia muito importante para nós, o nosso episódio número 3. 3 já. E quem será que é o nosso convidado de hoje? Hoje nós temos mais um convidado muito especial. Mas antes da gente apresentar ele, Matheus, roda aquela vinheta esperta para nós aí, pra gente começar. Vamos fazer a apresentação desse convidado. Apresente-o para todos. Será que o povo vai descobrir na apresentação? Não sei, a gente postou nas redes sociais aí uma dica, alguma coisa. Então vamos lá para a apresentação dele. Ele por muito tempo esteve coordenando o nosso movimento. É o cara do banho gelado de madrugada e do bom dia, que alegria. Educador físico e empresário, um grande conhecedor de acampamento. Afinal, ele esteve lá desde o primeiro aqui na nossa paróquia. Como diria ele, bora action! Prazer imenso receber o Jefferson Calisto, nosso tio Jé. Bem-vindo, tio Jé. Que alegria, galera. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse dia, um dia memorável. Bater esse papo, trocar essa ideia sobre acampamento, algo que para mim não é só uma maneira de evangelizar, mas faz parte do meu lifestyle, do meu estilo de vida. Para mim, ser campista, ser acampamento, não é um estilo de vida, é um jeito de viver. Legal, Jé. Eu acho que isso é um bom começo para a nossa conversa, falar sobre estilo de vida. Ô Jé, sei que a gente pode chamar de Jé, né? Pode, é íntimo, né? Já junto há muito tempo aí já nesse caminho. Conta para nós um pouquinho desse estilo de vida. Por que você encara o acampamento como um grande estilo de vida? Dentro do acampamento, uma das grandes viradas de chave que eu tive na minha mente, no meu jeito de viver, foi aprender a trocar os problemas da vida, do dia a dia, por desafios. Então, dentro do acampamento, quem já fez, você que já fez acampamento, que já experimentou aí alguns desafios, que eu não posso falar o nome, que você sabe qual é, aquele que tem que subir, aquele da bolinha, que passa por situações que deixa a gente talvez fora da nossa zona de conforto. E dentro do acampamento a gente treina muito lidar com situações adversas, trabalhar com o impossível, com o imprevisível e sempre, claro, em comunidade. E eu aprendi a trazer isso para a minha vida, não ficar lá só dentro da chácara, no acampamento, mas para o meu dia a dia. Então, frente aos desafios do dia a dia, frente às dificuldades que todos nós temos, que são muitas, eu aprendi a não ficar procrastinando, reclamando, mas olhar realmente como uma oportunidade, como um momento de crescimento, um momento de aprendizado para a minha vida. Legal, Jé. Muito importante isso que você está falando. Mas com relação ao acampamento, nós vamos já entrar na história do acampamento. Alex, agora a gente gostaria de saber um pouquinho da sua história dentro da igreja. De onde veio o Jefferson, o que o Jefferson já fez. Qual foi a virada de chave do Jefferson na fé? Show de bola, essa pergunta é muito boa. Nasci, cresci, família cristã, família católica, na verdade família da minha mãe evangélica, mas sempre foram boas referências cristãs, e a família do lado do meu pai é católica, mas aqueles católicos tradicionais, de ir na missa, cumprir com as suas obrigações, e eu fui educado dessa forma, fiz catequese, cumpri tudo que todo mundo segue ali, o livro, a cartilha do livro, o beabá, e aí sempre me considerava filho de Deus, mas ainda não tinha tido uma experiência verdadeira, mesmo participando muitas vezes de grupo, participei da infância missionária, participei do Musa lá atrás. Nossa, Musa? Essa eu não sabia. Do Musa. Uma curiosidade. Não sabia mesmo. Achava que o Musa era mais novo. Não, o Musa é bem mais velho do que eu até. Na verdade, eu já fui talvez terceira, quarta geração do Musa. Tibiri, geração do Musa. Quem conhece o Tibiri sabe essa referência.
É mais ou menos por aí. Eu participava do Musa, mas eu ia no Musa como todo adolescente, por causa dos amigos, para encontrar os amigos, para se confraternizar. Claro que era bacana, mas eu não tinha tido realmente uma experiência verdadeira com o amor de Deus. E aí em 2002 eu fui convidado para fazer uma experiência de oração. E aí realmente na minha experiência de oração foi onde eu tive uma experiência genuína com o amor de Deus, onde eu não só passei a ouvir sobre Deus, mas eu me senti verdadeiramente amado por Deus, eu senti a presença de Deus na minha vida, e aí ali eu comecei a caminhar dentro da renovação, e aí segui toda a cartilha da renovação. Na verdade, nesse primeiro grupo que eu fiz a experiência de oração, eu não consegui participar, mas fiz ali o crescimento e acabei não participando, acabei fazendo mais uma experiência de oração e ainda não engatei. E aí isso foi em 2002. Em 2005 eu fiz o Fórmula 1 no Jesus e Cia. E aí foi quando realmente aí eu comecei a seguir ali dentro do grupo de oração, da renovação, a doutrina. Então fiz crescimento, fiz encontro de dons, toda aquela coiseira dentro da renovação. Dentro da renovação. Participei de projetos de evangelização da renovação, fui várias vezes para o Jesus no Litoral. Dentro do Jesus no Litoral foi uma experiência muito forte. Projeto bonito, né? Isso foi onde eu aprendi, comecei a trabalhar com evangelização com crianças na praia. Então foi as primeiras formações que eu tive de evangelização para criança, foi lá e segui esse caminho ali dentro da renovação. Foram momentos muito bons, muito importantes na minha vida. Então o grupo... Acho que se eu sou quem eu sou hoje, foi graças a esse chamado de Deus na minha vida. Então, na época de adolescência ali, é onde a gente geralmente perde a linha e o carretel junto. E com certeza, se eu não tivesse tido uma experiência forte com Deus, teria me atraído pelos prazeres do mundo e talvez teria... Estava com quantos anos na época, mais ou menos? Curiosidade? Na verdade, eu fiz a experiência de oração com 15, mas quando eu comecei a caminhar forte ali foi com 17 mais ou menos. É novinho, né? Bom, uma idade boa pra... 17, 18 anos. É a hora que vai... Exatamente, que ele comentou. Parece que essa é a idade que a gente perde muito os jovens da igreja. E eu acho que esse relato do Gé é uma coisa muito importante pra gente ressaltar, que é o momento que a gente tem que trabalhar muito com esses adolescentes, com esses jovens, pra gente não perder eles pro mundo, muitas vezes. Ao contrário de muitos adolescentes, você manteve. Você continuou, ou você teve algum tempo que você deu aquela dispersa? Não, graças a Deus não tive esse momento do tchau. Você estava falando, tô voltando no trecho do Alex ali. Em 97, perdi meu irmão do meio. E aí, início da pré-adolescência, adolescente tinha 12 anos. Então, na adolescência, eu tive muito conflito com o meu pai. Então, porque eu estava querendo sair pro mundo, meu pai queria me colocar dentro de uma bolha, perder proteção, filho, preocupação. Então, eu tinha muitos conflitos, muita dificuldade com meu pai nessa fase. E aí, a igreja, o grupo de adolescente, o grupo de jovem, me ajudou muito, até, inclusive, mesmo tendo uma base familiar muito boa, mas ajudou muito na formação do meu caráter, para que dentro das minhas doutrinas, dentro dos meus princípios, então o grupo de adolescente me ajudou muito. E eu dizia por anos aí, que falava, nossa, que os melhores momentos da minha vida eu vivi dentro de um grupo de oração / acampamento, né? Que a gente vai entrar depois. O acampamento vem um pouquinho depois. Vem depois. E aí caminhei dentro da renovação ali, fiz tudo bonitinho. E aí chega uma hora que a gente dentro do grupo de adolescente, aquela crise que todo mundo passa. Já sou jovem, preciso sair de um grupo de adolescente, mas eu ainda tenho aquele ânimo, aquela disposição, aquele vigor, que o grupo de jovens já tem uma característica um pouco mais velha. Não me completa mais. Então o grupo de adolescente já não era já tinha ficado para trás, mas o grupo de jovens também. Então foi um momento onde eu estava ali, talvez, nessa crise. Não cheguei a afastar da igreja, mas foi um momento de crise ali, e é onde vem o acampamento depois. Acho que acontece com muitos, né? Essa transição do grupo de adolescente para o grupo de jovens. Se perde, né? Não é que se perde, você não se encaixa em nenhum, parece muitas vezes. Misturando um pouco as ideias, né? Então o grupo de jovens, ele às vezes é adulto demais, e o adolescente às vezes ele passa a ser infantil demais, e aí é onde a coisa... A pessoa se perde um pouco. Né? Mas é importante a persistência, acho que a perseverança, né? De nunca estar fora.
é uma questão que vale muito. Mas, então, a experiência na igreja ela veio através da renovação, do grupo de adolescentes, grupo de jovens e tudo mais. Isso. E além disso, o que mais que você esteve na igreja, se você fez, participou de algum outro movimento ou não, ou foi mais ou menos na questão do grupo de adolescentes, de jovens? Dentro desse período pré-acampamento foi isso. Depois do acampamento tive outras experiências, outros momentos. Fui catequista, lembrei de uma. Aí, ó. Lembrei, bacana. Fui catequista também, logo quando eu terminei a catequese, primeiro ano, fui catequista ali. Aqui na Cidade de Lourdes, fui ajudante auxiliar, anjo. E aí depois, também num outro momento, já foi pós-acampamento, que aí eu voltei para a catequese. Então, vamos fazer um marco agora nesse momento aqui do nosso podcast. Surgiu o acampamento na sua vida. Em que momento, em que hora, como? E de que jeito, que forma que aconteceu esse acampamento? Como a maioria das pessoas, claro que o acampamento sempre vem com uma imposição. Isso. O famoso goela down, goela abaixo. Então, eu estava nessa, vamos usar uma crise, na procura de um grupo de jovens que pudesse me complementar, saindo do grupo adolescente. E aí eu resolvi visitar, e nessa época eu estava lá na Sagrados Corações, e aí eu voltei para visitar o Padre Limeira, aqui na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Ele era de lá, né? Ele era pároco da Nossa Senhora de Lourdes. Na verdade, eu conheci ele aqui. Quando ele veio para Nossa Senhora de Lourdes, eu fui para Sagrados. Eu conheci ele nessa transição e vazei. E ele brinca até que eu fui traidor, porque eu abandonei ele aqui e fui para lá. Então ele faz muito essa piadinha. E aí, nesse tempo, eu resolvi vir fazer uma visita, vim participar de algumas missas aqui, estava naquela sondando o que fazer e tal. E aí, na época, o pessoal estava organizando uma romaria para Aparecida, Canção Nova Aparecida. Até então, nunca tinha tido vontade de ir para Aparecida. O meu negócio era Canção Nova, renovação, Canção Tava Nova. Com a renovação no alto. Adolescente era o sonho, né? E aí eu tinha uma excursão, falei, essa excursão. E aí já conhecia muita gente da paróquia, foram 4 ônibus, e aí não vamos entrar talvez muito nessa história, não abre muito leve. Talvez fique para outra oportunidade esse testemunho aí Sim. nessa linha de Aparecida, de Romaria. Mas aí foi quando eu voltei para cá, fiz esse network ali, esse contato. Conheci umas pessoas. Revivi e tal. E aí, o nosso amigo Padre Limeira, José Limeira. Muito bom. Você sabe que você está convidado para vir aqui, né, José? Padre Limeira, você também vai vir sentar nessa mesa com a gente. Passou da hora. Já passou, mas vai vir. Pode continuar, já. Aí o homem me pegou pelo pescoço. Então, eu tinha vindo, até naquele ano, tinha ido para o Jesus Litoral, ia ter um encontro em Cascavel, regional, de jovens e tal. Eu estava naquela expectativa de ir encontrar os amigos, porque nessa época eu já estava com vários amigos de outros lugares na renovação, porque estava todo mundo junto, ia para o Jesus Litoral todo ano, e aí falei, no meio do ano vou lá te encontrar na sua cidade, estava nesse rolê todo. O Padre Limeira falou assim, o seguinte, filhão, dia tal, nós temos um acampamento aqui, e você vai ajudar. Eu ajudar? Tô fora, padrão, isso aí não é pra mim não, isso aí eu nem sei o que é isso, o senhor tá doido da cabeça, não fiz esse negócio não participei não, que você foi lá pra Prudente e não sei o que tinha ido, Mari, Fabrício, e aquela galera toda. Rapaz, eu vou acabar com eles foram aqui daqui a pouco. Algumas pessoas as pessoas da igreja tinham ido fazer acampamento em Prudente. Foram. Você não foi nessa turma? Não foi. Eu achava que você tinha feito o primeiro acampamento dessa turma. Eu tô com a cartilhinha dele em casa lá. Eu vi o nomezinho da turma. Foi Raquel, foi o Ulisses, foi a Ina, foi o Roberto, foi o Palineira, foi o Fabrício, foi o Fred do Raléu. Sim, o Cabeça, o Felipe Cabeça. A Mari. Isso. Nossa, que legal. O Wellington da Escola Santo André foi junto. O Wellington. Nossa, gente boa também. Outro cara legal de conversar. Tá vendo, Wellington? Você vê esse vídeo, sinta-se convidado. O Wellington tá fora de Londrina, mas não é podendo pegar ele. Exatamente. Família dele aqui. Continua assim. Foi numa quinta, você falou qual o dia, a hora, eu não lembro exatamente o lugar. Que legal. E o dia. Então foi numa quinta-feira santa, pós-celebração ali e tal. O Padre Limeira veio, você não tem choro, esquece, você não vai ver esse encontro aí não, você vai estar com a gente aqui nesse acampamento. Padre,
Deus do céu, não tem nada a ver, nem sei o que é isso, que fruta que é essa, nunca vi. E aí o homem foi, não teve de onde escapar. Isso em 2008. Você trabalhou no primeiro acampamento que você fez? Eu trabalhei, aí foi quando o pessoal do trekking estava vindo para implantar. Aí eu participei do primeiro pré-acampamento, que foi um acampamento de integração entre a equipe de trabalho e o pessoal do trekking. E aí eu trabalhei ali, na verdade foi um acampamento para montar um acampamento. Como que a gente fazia os vivenciais da vida. Vivencial. Isso, na verdade, é como a gente faz hoje, que a gente vai durante o mês, vai fazendo. Como eles eram de fora, eles tiraram um final de semana para ficar fazer. aqui Legal. e fazer tudo que tinha que ser feito, reunião com a equipe, formação, tudo aquele... Bacana. Então foi um acampamento de montagem do acampamento. Entendi. E aí nisso eu conheci a galera e tal. E aí nesse rolê o padre ia me colocar para ser líder. Deus, vai ser padre do céu, que negócio é esse? Como assim? Não, você vai, não sei o que e tal. Tá bom, beleza. Só fazendo um parênteses, para quem está assistindo talvez não seja do nosso acampamento, em alguns lugares é líder, em outros é anjo, em outros é confidente, monitor e aí por aí vai. Mas resumindo, é a pessoa que é a mesma coisa, vai cuidar do campista. Caminha junto ali, que coordena, não é o coordenador do acampamento, mas coordena uma equipe ali. Exato. Um grupo de pessoas. Uma tribo. Isso. E aí, nessa parada toda e tal, tava mais uma vez focado nisso, então tá bom, padre, aceitei, concordei, de livre espontânea pressão. E aí, nessa pegada, faltando talvez uma semana antes, acho que era o Paulão da Lu na época, se eu não me engano, ia coordenar a manutenção. E aí a mãe da Lu, o pai da Lu ficou doente, alguma coisa que ele não pôde trabalhar. E aí o que o padre fez? Me colocou na manutenção. E aí, entre aspas, colocou o Roberto como coordenador da manutenção, mas ele era o coordenador, o diretor do acampamento, ele estava fazendo ele que estava trazendo, mas como eu não era ninguém na fila do pão, eu tinha acabado de chegar ali, ele não podia me colocar como autoridade à frente. Mas então ficou o nome dele, mas na prática ele me colocou sempre como coordenador de manutenção. Como coordenador de manutenção. E aí foi muito legal, porque eu participei desse primeiro trekking. Eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para a galera do trekking, para o Mané da manutenção, que foi o primeiro coordenador de lá. E aí tive a oportunidade desse cara, que era o coordenador, me colocou debaixo dos braços. Ele falou: vem aqui comigo, você vai caminhar junto comigo, eu vou te ensinar tudo. E aí no começo ele foi mostrando e tal, no meio da campanha ele já me colocou para começar a estar à frente das coisas e tal. E aí nesse rolê todo acabei assumindo aí a manutenção do acampamento. E aí nesse processo então participei do acampamento de implantação, que foi o acampamento trekking. Aí a partir desse acampamento a gente organizou o primeiro Acamp Musa, que foi um desmembramento do trekking para adolescente, foi pro Musa. E aí nesse meio tempo, e aí você perguntou se eu fiz outras coisas, e aí nesse tempo eu já estava caminhando junto com a Ina, a gente não namorava ainda, mas a gente estava ajudando ela, e aí a gente começou a coordenar os coroinhas. Então comecei a ajudar o trabalho nos coroinhas. Ela recebeu o convite para assumir os coroinhas e pediu para me ajudar ela. E aí comecei a ajudar ela ali nos coroinhas e tal. E eu falei para ela, Ina, esse negócio de acampamento se dá para adulto, se dá para jovem, se dá para adolescente, não dá para criança. Você já era formado em educação física nessa época? Deixa eu lembrar se eu já estava... Eu não lembro se eu já estava formado... Já era formado, estava fazendo pós em recreação e lazer. Então, por isso que essa visão tua de puxar para as crianças um pouco veio também da educação física. Tem um rapaz que é lá de dentro do dente. Ele teve aí. Dias pra trás aí. Você não tem uma semelhança? Um tal de Astrobraga? Astro, aquele abraço. Tamo junto. E aí, que acontece? Já viu as coisas, já vai criando, vivenciou, foi criando. E aí eu peguei e falei assim, já claro que eu fui buscar dentro peguei o que eu vivenciei de prática ali, de base,
entendi qual era a essência, a estrutura, os princípios do acampamento, e aí fui buscar, claro, recursos dentro da educação física, dentro da minha formação, e aí com base nisso a gente fez o primeiro acampamento de Coroinhas. Foi quando eu conheci o nosso grande amigo, o tio Anderson. O Anderson, cara, os filhos dele eram Coroinha, né? Isso, o Matheus, o Matheus. a Andressa. Quem não sabe quem que é o Matheus, é o homem que tá por trás da câmera. Já foi cara, Coroinha do Gé. Do Gé não, né? Da paróquia. Coroinha. O Gê não tá rezando isso. Não, ele Foi Coroinha com o Gé coordenando. Pronto, vamos. pouco, mas tá tudo certo. E aí, foi nessa época até que eu conheci o tio Anderson, ele já contou essa Contou história. a tragédia também. Isso, então quem quiser saber mais detalhes, vai lá ver o podcast dele. Assiste o podcast dele aí, que ele vai contar a história, você vai entender. O link. E aí foi muito legal esse acampamento, que foi... E aí nisso a gente conseguiu realmente conectar, não só o tio Anderson e a Rê, mas vários outros casais, outras famílias que estão com a gente aí até hoje. Dona Gracia, um exemplo, a Vera, várias pessoas que... A Regiane, que está com a gente aí 100%. Então são pessoas que vieram ali nessa pesca ali, nessa primeira pesca. E aí, se deu certo com as crianças, bora colocar para os adolescentes, pré-adolescente. E aí foi quando a gente começou a implantar. E aí nesse meio tempo, claro que daí veio o acampamento de adultos. Sim. O primeiro o Roberto tinha montado e tal. E aí fui trabalhando nos acampamentos de adulto. Manutenção, na verdade eu sempre ajudei a criar os acampamentos. Então o Padre Meira, ele tinha muito um espírito de criatividade que reinava. Então, como bom dominante, ele dominava, centralizava as coisas nele. E isso era muito legal, porque ele ajudou muito a gente crescer. Então, muitas vezes a gente ficou até de madrugada, altas reuniões na casa dele, saía 2, 3 horas da manhã, com a cabeça fritando, porque ele catava um pouquinho do acampamento, um pouco do outro, e de acordo com o momento que a gente estava vivendo na paróquia, ele procurava conduzir e montar os acampamentos. Então, nisso ele colocava dinâmica, ele tirava dinâmica, ele colocava música, ele tirava música, e a gente ficava ali, às vezes, semanas, meses, em oração, montando o acampamento. O acampamento, no início, não era um Ctrl-C, Ctrl-V, então a gente não seguia sênior juvenil, trekking, Manaim. Não, a gente pegava a essência, a base do acampamento e botava no liquidificador. E aí ia criando de acordo com os... Conforme o Espírito não soprava. Conforme o Espírito soprava. E aí a gente foi criando vários acampamentos. Aí nisso... E aí nessa fase... tinha uma equipe, uma turma de adolescentes muito complicada. O Fabrício dava aula para eles, aí eles saíram e aí passou umas 2, 3 catequistas que abandonavam a turma porque não dava conta. E jogaram o tio Gé. Aí jogaram o tio Gé lá dar conta dessa turma. Eu voltei para a catequese nesse tempo e aí comecei a trabalhar com esses adolescentes. Tem algum adolescente emblemático dessa turma aí que permanece firme aí? Nós já falamos nomes aqui na mesa já. Isso é bom saber. Não, na verdade ele foi da segunda, foi uma turma antes. Vocês estão falando do? Não, eu falei do Matheus aqui, mas o Matheus. Não foi dele não, foi uma turma antes. Acho que dessa turma específica não tem, não, que a galera que era da idade da Carlinha. Já os mais antigos. Mais antigos, dessa turma eu acho que não sobrou não. Da próxima turma. Isso, da próxima turma que aí a gente veio, conseguiu pescar lá. E aí nesse processo, como eu entrei na catequese, a catequese estava passando por uma reestruturação e tal, e aí veio um livrinho amarelo da catequese, lá uma cartilinha, aonde tinha o itinerário catequético. E aí eu catei aquele tal daquele itinerário e fui ler, fui estudar aquilo. E aí comecei a ler, rezar aquilo. Falei, cara, isso aqui falava lá de encontro, de acampamento. Um acantonamento, né? Falavam de acantonamento. Isso. Eu falei, e o tal do acampamento que nós estamos fazendo aqui encaixa. É tipo isso. Mudou umas letrinhas, acantonamento para acampamento, tá quase lá. Na verdade, para criança não era acantonamento mesmo, né? Porque
que tinha, acho que a diferença básica é um dorme em barraca, outro dorme num lugar, num predinho melhor. Se a gente for procurar na literatura a diferença de acampamento e acantonamento, está no fato de dormir em barraca ou não. E aí nós, dentro da paróquia, a gente considera como acampamento nosso método de evangelização, nosso modelo de evangelização, que às vezes a gente faz encontros que não é dormir em barraca. A gente fala que é acampamento porque segue essa linha ali do desafio, da espiritualidade, da alegria e aquelas outras coisas que a gente conhece e sabe ali. E aí, estudando itinerário, eu falei, cara, vamos fazer um acampamento. Eu, como catequista, falei, vamos fazer um acampamento pro meu quinto tempo, o crisma, a galera que vai sair fora. Aí eu falei, vamos montar um acampamento. Aí na época a Yolanda comprou a ideia, gostou, achou legal. E aí nós fizemos o primeiro acampamento da Crisma, que daí é um acampamento que o Matheus e vários outros aí participaram. Que ano que foi esse? Você lembra o ano? Acampamento da catequese? Da Crisma? Primeiro da catequese. Esse daí não foi o primeiro esse, mas se eu não me engano, isso foi 2011 ou 12. 12. Esse acampamento. Esse acampamento eu acho que eu trabalhei na cozinha. 2011 não. Porque em 2010 a gente fez o primeiro da Eucaristia, deve ter sido 2010. Mas então o Matheus não fez o primeiro. Crisma. Eu não lembro. Porque eu fiz 2011, o acampamento. E eu fui monitor deles dos Tamaguchi no acampamento que eles fizeram Crisma. Então foi isso, 2011. 2011 Por quê? Lembrei. Ou porque 2012. Foi em outubro de 2010, que foi quando nós compramos a chácara, tinha comprado o ano que a gente comprou a chácara. A gente foi em outubro, a gente fez o acampamento da Eucaristia, que foi o primeiro da camisetinha branca com golinha azul. Isso não dá. Então foi o primeiro acampamento da catequese depois do coroinha. Então teve coroinha e aí foi o primeiro da catequese. E aí foi o acampamento da tempestade, do vendaval, que voou barraca, que caiu tenda, que destelhou telhado, que nós tivemos que ir embora. E aí eu marquei bem, porque nesse episódio na chácara também a gente teve vários contratempos que a chuva destruiu. Então foi outubro de 2010, foi uma tempestade que virou as placas da cidade, virou aquele rolo danado. Outubro de 2010. Outubro de 2010. E aí por isso que em 2011 você fez o seu acampamento, que foi de adultos, e aí depois, na sequência, nós fizemos o primeiro acampamento da Crisma. E a gente acompanhou a galera por um período e tal. Isso. E aí nesse processo todo a gente criou uma gincana. Envolveu o pai e mãe. Foi um negócio. Na história do Anderson tem essa parte. Tem. No Anderson tem. Pais e tal. Mas antes disso, ainda teve a gincana, que a gente, antes do desafio dos pais, que a gente criou a gincana sustentável, que as crianças levavam reciclar para a igreja. Era que eram responsáveis por cuidar. Isso, e aí levavam alimento, doação de alimento. Aí tinha uma vez por mês, sei lá cada quanto tempo, a gente reunia a galera e fazia uma gincana na igreja. E aí ficava contando ponto. Cara, isso foi o ano todo sábado, a galera ia lá, foi o ano inteiro. E até desse projeto depois surgiu o meu primeiro negócio. Uma empresa de recreação surgiu a partir desse projeto aí, do repensar, do reduzir, reutilizar para depois reciclar. Então foi nessa sequência aí. E aí a gente começou. Então nós colocamos Eucaristia, aí colocamos o quinto tempo, e aí depois nós resolvemos entrar na doideira, que daí começou a vir os projetos. E aí o negócio só foi potencializando, que daí aquilo que era só gincana já virou desafio dos pais. Aí chegou uma hora que para entrar na catequese já tinha uma gincana de inscrição. Isso. E aí no quinto tempo já tinha acampamento pro pai, no terceiro tempo o pai ia junto. E aí virou um rolo danado que nós colocamos acampamento em todos os tempos da catequese. Então tinha acampamento de coroinha, acampamento do primeiro tempo, integração do primeiro tempo, acampamento primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto tempo, acampamento de adolescentes, no grupo de adolescentes, que é a prova de fogo do Musa, acampamento de jovens, que era do resgate, aí vinha o acampamento de adultos. E a gente ainda aplicava para outras paróquias. Santana e outros aí que a gente fez também. Eu lembro dos acampamentos da Santana. Bons, hein? Também bons tempos. Teve ano que a gente batia cartão na chácara. Teve um ano que a gente chegou a ficar na chácara do Marista o mês inteiro. A gente levou. Isso foi em 2012, eu lembro bem. Foi logo depois do acampamento de adultos, acampamento padrão 2012. E a gente ficou o mês inteiro, todos os finais de semana lá. Cada semana tinha um acampamento. E daí fez um pacotão da chácara.
Pra ficar mais fácil, e as estruturas já estavam lá. E pau, velho. A gente levou o colchão no começo do mês e ficou o mês inteiro. Foi o ano que eu casei. 2012. Foi 2012. Eu não tava nessa época, eu entrei só em 2013. Então você já veio depois. Eu vim depois, né? Você já pegou a fase quase, vamos dizer, Nutella aí do acampamento. Peguei a fase, mas lógico, fase boa. Pra que sofrer? A fase do pega pra capar no barista, acaba a luz. Ixi. Monta banheiro, tira banheiro, passa fio, que deixa legal. fio, enfim, mas muito bom, né? Assim, eu vejo que muitos frutos foram criados a partir de lá, né? Tanto na nossa equipe, eu acho que tem muita gente dessa época ainda, que está até hoje, desde eu mesmo fiz em 2011, a Marcele fez em 2010, né? Muita gente da nossa equipe é de antes disso ainda, tem galera lá do trekking, lá de Prudente, que ainda é da equipe, isso é muito legal, né? Ter Muitas famílias se formaram. Famílias se formaram lá, eu mesmo. Isso é muito legal, indiferente das famílias. Você já deu testemunho no tio Anderson. Sim. Então, assim, mas vários outros casais que se formaram a partir do acampamento e que estão aí dentro da comunidade, estão em outras pastorais, estão em outros movimentos, ou que foram para um outro chamado, estão numa outra fase, num outro momento e continuam levando aí esse carisma. Sim, com certeza. Inclusive eu e a Jaque, né, minha esposa, beijo, amor, também veio de dentro do acampamento também. Ela fez, ela foi trabalhar. Não, mas lógico, né? Ela sabe que... Amor, te amo. E a gente brinca. E a gente brinca que no acampamento a gente tem agora no nosso grupo, nós temos os filhos do acampamento, né? Nós temos desde a Manu, que é filha do Salai, o Ministério Kids, o Pedro, tem muita criança que tudo é fruto desses acampamentos, né? Eu acho coisa muito linda isso. Hoje de lá pra cá, de 2008 pra cá, a gente tem muita história pra contar, muita coisa boa, muita coisa positiva, muitos milagres aconteceram. Em vários locais que nós fizemos acampamento em, se for pensar aí, acho que tem umas 5, 6 chácaras diferentes, ou até mais. PUC, Valdemiro Ferreira, Ávila, Shalom, Shekinah, Metodista, Shekinah. E aí, Dia da Família na Chacará, Ney Braga, Arthur Donos, bem lembrado. Então, assim, nós fomos bem ecléticos no local. As escolhas ali do local, né? Tinha que ser. Pra é legal relembrar isso pra galera. Muito bom. Então, e depois a galera vai relembrando aí. A gente teve a ideia de matar peixe, né, sem querer, porque surgiu a água. Né? Tivemos que fazer tantas coisas, né, que deu problema depois, mas que no fim das contas deu tudo certo também. E no final, se for falar de locais, agora o último local que nós estamos fazendo os acampamentos, que é a Chácara do Gé. Né? Nesse também. Eu ia chegar. Então, de 2018 pra cá, acho que foi, né, Jé, que nós começamos a utilizar a estrutura. Foi, 2018 a gente fez o encontro de todas as tribos, e aí a gente começou a caminhar lá na tua chácara. E aí eu queria que você contasse um pouquinho de como surgiu, né, o teu espaço, qual é o teu espaço, também passa depois pra galera aí o Instagram e tal e tudo mais, para conhecer o teu espaço, enfim, como que funciona hoje o acampamento São Miguel Arcanjo e de onde veio a ideia de ter uma chácara nesse sentido. Show de bola, esse podcast vai ser 2 horas. Não, vamos lá! Resume! Esse podcast hoje vai ser 2 horas. Eu tenho água. Faz parte 1, parte 2. Tem filme só pra 2 minutos agora. Não, Não, vamos lá. Então, assim, como surgiu essa história, a gente volta lá atrás, antes até de todas essas histórias, todos esses acampamentos. Na verdade, o que aconteceu? Citei do Roberto. Quando o Roberto faleceu, toda a comunidade ajudou muito ainda, esteve muito presente do lado dela, o pessoal do pastoral familiar, todos os movimentos. Na verdade, nessa época o acampamento estava sendo, o ECC era muito forte, o pastoral era muito forte, o acampamento estava sendo começando, a gente estava implantando, tinha feito só o trekking só. Então, o Roberto era uma liderança muito forte, a gente tinha uma amizade muito grande, construía as coisas junto. E aí, quando ele faleceu, ainda ficou sozinha, foi toda uma situação, vou tentar encurtar aí as fases para poder chegar rapidinho ali, mas que não dá para falar sem explicar essa parte, de onde veio. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ajudar a Ina. Eu tinha estava terminando minha pós, minha ideia até era ir embora do Brasil, tinha projeto para sair para fora, queria ir para os Estados Unidos, passar um tempo, ir para o deserto, e aí tal.
E aí nesse meio tempo comecei a ajudar ela, e ajudo daqui, de lá, e aí conheci a mãe dela na época, e um dia eu fui almoçar com a mãe dela, e a gente sentou para almoçar, a gente estava no italianinho ali no centro almoçando, ela olhou pra minha cara assim do nada, e falou assim, você nunca pensou em ter uma chácara para você? Eu ter chácara. Lá em 2000 e Larará. 2009 para 2010. Não sei exatamente se foi final de 2009 ou se foi começo de 2010. Nesse meio tempo. O Roberto morreu em fevereiro ou março de 2009. Então foi pós. Às vezes a gente dá uma confundida nas datas, que é muita coisa. Então nesse tempo. Aí sempre. Nunca pensei, ela falou, não, que você vive nesses acampamentos da igreja, na época eu trabalhava com recreação, trabalhava na Água-Ativa, no Jurema como recreador, prestava serviço com corrida de aventura, já vivia naquela vida louca, pra lá e pra cá. Ela falou, você trabalha com esses negócios de recreação, você nunca pensou em ter um espaço? Eu falei, eu tenho espaço, menina, eu tô fora, esse negócio, mundinho quadradinho. Você morava com teus pais ainda? Nessa época eu não morava com os meus pais, eu morava com a minha avó. Meus pais tinham ido embora para Maringá e eu fiquei trabalhando, estudando aqui. E aí, mas tinha aquela mentalidade medíocre, pequenininha ali, bem, comes domingo, quero comer macarronada e frango assado. Para com esse negócio de aventura aí, aventura só para trabalho. Bem, tipo, padrão CLT. E aí eu falei, não, nunca pensei, imaginei. Ela falou assim, não, porque é o seguinte... não lembro agora quantos anos ela tinha na época, mas ela falou assim, eu já tenho a idade meio avançada, mas eu tenho um sonho e uma promessa para cumprir. E aí eu não tenho mais tanta saúde e disposição. E eu confio muito em você. Você é uma pessoa muito boa, e lá. Ela falou assim, eu queria fazer uma proposta para você ser meu sócio. Então, assim, eu tenho uma casa na praia, eu vou vender essa casa, não faz mais sentido, e eu gostaria de comprar uma chácara, ter um espaço, que eu preciso cumprir uma promessa de construir a casa da Virgem Maria. Eu estive em Éfeso, visitei a casa da Virgem Maria, tive uma emoção muito forte, uma experiência muito forte lá, e eu prometi que eu ia comprar uma chácara, um espaço, e construir. Daí, tipo, fiquei meio... Chão. E onde eu entro nessa história? Fiquei sem chão. Daí ela falou assim, não, eu tenho no dinheiro para começar, dá para comprar um terreno ali, eu dou o pontapé inicial e aí você vai trabalhando, você vai administrando o negócio, depois você vai investindo, mas eu dou o pontapé inicial e você administra, porque eu não tenho saúde para procurar lugar, eu nem sei fazer e tal, não sei o que, eu entro com capital, investidor. E aí a minha condição é que seja feita, indiferente do que acontecer, nós temos que cumprir essa era a primeira condição. Daí meio perdido, nem sabia o que... É sério isso? Tava, minha cabeça nem alcançava isso. E aí eu falei, tudo bem, então tá bom. Aí ela falou assim, então nós temos que pensar num nome agora. Cara, é muito louco, porque assim, eu nunca tive devoção de nada, nunca fui um cara muito devoto. Desde que eu tive, desde a minha experiência de oração, eu fiz uma experiência muito forte com Jesus. Então, tenho uma experiência muito forte com Nossa Senhora, com São Miguel, mas eu nunca fui muito aquele católico das devoções ali, do tal. Já fui um cara mais pra frente, mais Paulo, menos Pedro. Uhum. E aí, tal... Mas na hora veio um insight na minha cabeça, tipo, tudo bem, mas para esse negócio tem que ser um nome relacionado a anjo. E eu não sei porque eu vomitei isso para fora, desculpa o termo, coloquei para fora. Falei, tudo bem, mas eu tenho que escolher o nome. Aí ela falou, então já ferrou. Temos o primeiro conflito, porque eu não abro mão do nome. Ixi. Então, e eu não sei até hoje, eu não, foi o Espírito Santo, por que ele colocou isso pra fora, que pra mim tanto fazia o nome. Mas no meu coração na hora veio alguma coisa de anjo, porque na época o Jesus tinha uma conexão muito forte com o anjo e tal, uns rolês assim, e na hora veio essa emoção no meu coração, esse sentimento, e eu joguei pra fora. Daí ela falou assim, mas tudo bem, fala qual seria o nome que você queria. Eu falei assim, tem que ser alguma coisa relacionada com anjo. Aí ela começou a chorar. Porque ela queria que fosse alguma coisa que tivesse relação com São Miguel Arcanjo. E aí foi ali que a gente começou essa... Cara, tá vendo? Arrepiou a canela. E aí,
Como diz meu amigo Fernando, arrepiou a canela, complicou. Complicou. E aí só vai complicando daí pra frente. E aí, beleza. E aí nós começamos a procurar um lugar, porque daí tinha que ser um lugar que tivesse uma estrutura parecida com Marista, dentro do capital que a gente tinha disponível para começar a investir. Uma trilha, uma área de mata. Eu não podia ser uma chacrinha, tinha que ter um espaço para a gente crescer. Não era uma chácara de lazer, era uma chácara que fosse para acampamento. E aí, na época, devido ao meu ramo de atuação, minha área, então a gente começou a construir um projeto que a gente queria construir uma chácara, um espaço que fosse voltado para desenvolvimento humano, dentro da esfera espiritual, acampamentos, que pudesse atender acampamentos escolares, educacionais, treinamentos empresariais, que tivesse essa pegada de valor. Não seria uma chácara para aluguel, para churrasco, seria uma chácara que teria esse propósito de promover a conexão das pessoas com a natureza e através da natureza as pessoas pudessem chegar e sentir a presença de Deus. Então foi isso que a gente começou a construir. Começamos a procurar, e não achava, e vai rodando a cidade, procurando perto do Marista, e procurava tudo quanto é a região da cidade. Aí até que um dia apareceu um lugar, e aí nós fomos visitar, que era no Limoeiro. Aí visitei o lugar, tinha as características que você precisava. Que a gente precisava, que era mata, rio, um espaço bacana, era um alqueire, então era um espaço generoso, mas era aquela insegurança danada, né? Sempre aquele medo, será que é, será que não é? Então, aquele conflito de insegurança. E aí, o que aconteceu? Eu e a Ina fomos visitar esse lugar um dia, a gente estava nessa, compra, dá, não dá, aí a documentação estava meio enrolada e tal, e aí nós fomos visitar e fomos andar nesse lugar, e quando nós chegamos no lugar onde é a capela hoje, eu pisei numa pedra, na hora que eu pisei naquela pedra, veio aquele versículo bíblico, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aí na hora ainda começou, veio isso no meu coração, e ainda começou. Ela falou, você está ouvindo? Eu falei, não estou ouvindo nada. Ela falou, não, você não está ouvindo? Eu falei, não, ela falou, estou ouvindo a Fran na cozinha, com o pessoal da cozinha cozinhando aqui. A equipe de acampamento está aqui com a Fran, com o Leandro cozinhando nesse lugar. E aí na hora passou uma borboleta azul. E para mim a borboleta azul desde o trekking. Nós temos muita ligação no acampamento com borboleta, né? Desde o trekking, na verdade, a minha relação com borboleta azul começou no trekking. Toda vez que eu entrava dentro da floresta, a borboleta azul entrava do meu lado e caminhava do meu lado. Ai, caramba, essa borboleta todo dia me enchendo o saco aqui. E aí comecei. E aí fui borboleta, lá no trekking, lá atrás. E eu falei assim, vou dar um significado para essa borboleta. É a Nossa Senhora que está aqui caminhando comigo. E até então eu ancorei a presença de borboleta é a presença de Nossa Senhora. E aí nessa hora, nesse momento, lá em 2010, 2011 ali, 2009, 2010, quando nós chegamos nesse lugar, veio esse versículo, ainda ouviu, e aí passou uma borboleta azul. Daí é aqui, não tem sinais. Bate o martelo que tá feito. E aí a gente começou todo esse processo de compra e tal. De compra, de construção, e aí que também vem um longo... tem toda a dificuldade, né? Um longo testemunho aí. Mas é muito importante. Hoje é o nosso cantinho, né? Nosso cantinho. É do Gé, mas a gente usa muito o cantinho do Gé. É como se fosse nosso. É só um apêndice com relação nesse processo. Os desafios foram tão grandes, que nos primeiros anos ali, tudo que a gente fazia era um passo para frente, 5 para trás. Um passo para frente, 5 para trás. E aí eu consigo... Eu particularmente, quando fui conhecer o espaço, já fazia bastante tempo que existia. E aí eu com síndrome de perfeccionismo, então tudo na minha cabeça, tem que fazer bem feito, mas não tem dinheiro, não dá, é inalcançável, é aquela mentalidade, aquele negócio. Aí a gente passou tanto estresse, foi tanta dor de cabeça, tanto sofrimento, que por 2 vezes a gente chegou a querer doar. A gente só queria se livrar do espaço. Olha só. Ninguém quis. A gente chegou a oferecer para o Padre Limeira, que a gente doaria para a igreja, ficaria só um pedacinho ali só para cumprir a promessa.
e chegou a oferecer para doar para o padre Manuel Joaquim. Ele falou que ia falar com o Romão e tal, também não foi. E aí nesse meio tempo, eu não lembro exatamente o ano, mas eu acho que foi 2016, se eu não me engano. Foi quando a gente fez o acampamento lá na Ávila. E aí, num domingo de manhã, um momento muito forte no acampamento, de oração, de espiritualidade. Sim. O Jean conduzindo. Um abraço pro nosso amigo Jean Jean Esquerdo. também. Esquerdo. É mais um que a gente quer aqui, né? Com certeza, vamos convidar. Jean, você tá vendo isso aqui? Marca a datinha, liga pra nós. E aí, no momento de oração ali, no momento com ele, Deus tocou muito forte. Falou, cara, é de vocês, eu chamei vocês, não é outro. Quem vai ter que fazer esse negócio andar é vocês. Enquanto vocês não colocarem a canela, o mar não vai abrir. Os recursos não vão aparecer, não vão vir. E aí, nesse tempo, eu comecei um processo de coach espiritual com o nosso amigo Padre Ademar, que me ajudou muito. Também podemos trazer ele aqui, Padre Ademar Lorenzetti. Ademar Lorenzetti. Grande abraço, Padre Ademar, gratidão a você por tudo que você me ajudou a crescer, a me desenvolver dentro da minha espiritualidade como pessoa hoje. Tem muito sentido aí nas sementinhas que você plantou e ajudou. E aí foi quando eu comecei um processo forte de desenvolvimento pessoal, espiritual. E aí comecei a quebrar a síndrome de perfeccionismo e tantas outras coisas. E aí foi quando a chácara começou a andar. Então acho que foi 2016, nós compramos em 2010, foi 2016 isso aí. E aí foi quando a gente tomou a decisão all-in, tipo, a partir de agora não dá mais para olhar para trás, nós temos que ir para frente. Deus já confirmou e falou, chega de ficar no deserto murmurando, igual o povo lá, reclamando, chorando. Bora pra Terra Prometida. E bora pra action. E aí vamos entrar na terra Prometida. Até nessa época eu ainda brincava, que eu falava assim, que eu não sabia se eu ia... Era tão longe que eu falava que eu não sabia se eu ia entrar na Terra Prometida. Mas que a minha missão era tentar levar as pessoas a chegar até lá. Eu usava muito essa analogia dentro até da construção da chácara. E aí nesse processo a gente começou com ousadia, fazer algumas coisas, entregar na mão de Deus. Os desafios continuaram grandes, mas aí o acampamento já tinha me preparado. Já tinha 7 anos de acampamento. Você já tinha incorporado o acampamento nos seus problemas. 7 anos de acampamento. Então, para mim, o problema já não era mais problema. Era desafio. Então, foi aí que o lifestyle começou a entrar. A mudança de mentalidade, a mudança de estilo de vida, de jeito de ver, de evangelizar, de pregar. E aí eu comecei a encarar, enquanto a galera vivia o acampamento uma vez por mês, a cada 2, 3 meses. Uma vez no ano, às vezes. Uma vez no ano, e aí lá, para mim, eu vivia o acampamento 365 dias de acampamento. Eu brinco que tem coisas que eu vivi lá dentro que foi só eu e Deus. Aquela música, Só Eu e Deus, aquela música fez muito sentido pra mim quando eu ouvi, por tudo que aconteceu dentro da chácara, porque foram muitas gotas de suor, lágrimas, chorei muito lá dentro, lá onde era eu e Deus, chorava no colo dele, muitas vezes até de sangue, de bolha, de acidente acontecia, então machuquei muito lá dentro. Então, caía trator dentro da represa, e tudo que possa imaginar. A gente sabe. Acontecia. A gente foi visitar o padre Roberto no santuário de São Miguel. E aí ele deu um direcionamento pra gente de como consagrar a chácara. E aí ele falou que tudo que tivesse o nome de São Miguel Arcanjo, os desafios seriam muito grandes, mas que Deus estaria à frente, que não era pra gente olhar para trás, que era pra gente continuar firme. E aí em 2017, 7 anos, um tempo perfeito, 2017 foi quando a gente colocou o pé lá dentro. Foi quando, até 2007, eu brinco, a gente não tinha tomado um refrigerante lá dentro. Era só, foi um tempo realmente onde a gente viveu deserto lá. E aí foi um tempo de preparação, aonde Deus foi muito bacana, o projeto de Deus, se a gente olhar para a história da salvação, o jeito de Deus fazer, porque Deus me buscou, me deu uma missão, aí me colocou dentro de um projeto, que foi um acampamento, ele me formou dentro do acampamento, formou para a minha vida, formou para o meu matrimônio, para os meus relacionamentos, me formou para os meus negócios, com tudo que eu empreendo hoje, tem a raiz, tem o pé do que eu aprendi, do que eu vivo dentro do acampamento.
para daí sim poder o acampamento ser aberto e inaugurado. Falando, agora está valendo. It's time. It's time. Para nós foi muito importante ter também esse espaço. Acho que deu para nós uma amplitude importante. E em 2018, quando o acampamento ia voltar para adultos, a gente já estava se fortalecendo, formando equipe, né, fazendo os vivenciais, trazendo novas pessoas. Todas as tribos, né? E veio a ideia de fazer um acampamento com todas as pessoas que já tinham feito, trabalhado, enfim, aí veio esse encontro de todas as tribos. Que para nós foi uma grande experiência, uma loucura ao mesmo tempo, porque foi um acampamento onde nós trabalhamos o acampamento inteiro com 8 pessoas. Isso é inacreditável, você pensar numa... Quantos campistas? 60, não lembro, mas devia ter mais ou menos uns 60. 50, foi um dia só, um dia pro outro, né? Uma noite dormida, mas realmente foi um desafio muito grande, porque nós éramos manutenção, líder, recreação, cozinha, só não era música. Era também, porque era a Angélica que tocava, então era basicamente essa estrutura. Então, assim, foi um grande desafio, mas para provar que a gente poderia voltar a fazer os acampamentos. Né? E aí, em 2019, a gente voltou ao acampamento de adultos. E foi um momento, assim, ímpar, né? Acho que de volta, de retorno, e lá na chácara. Sim. Né? Foi um momento de muita fé, de muita força. Me lembro muito do momento do domingo, quando o Márcio consagrou a chácara e as pessoas que estavam lá, cara, cheguei a arrepiar. Eu lembro dessa consagração do Márcio. Márcio Colo de Deus, né? Márcio Colo de Deus. Eu chego, quando lembro, me arrepio, porque realmente foi um momento que a gente entregou aquele solo como santo. Né? E eu lembro de lá pra cá, muitas coisas aconteceram lá, e para nós também, de uma certa forma, que estávamos à frente naquele dia. E esse ano veio só aumentar um pouquinho, né? O problema ou a solução, né? Agora, confirmar mais um pouquinho. Que a gente teve novamente o acampamento de adultos após a pandemia. A pandemia deu uma esfriada boa, né? 2 anos trabalhando, a gente tentou empreender de várias formas. Eu até falei isso, não lembro exatamente o dia que foi, quando foi, mas eu sei que você não estava presente, Gé. Acho que foi até numa reunião com coordenadores, né? Na semana passada a gente teve uma reunião com coordenadores e eu assim, particularmente até falei para eles, nós como coordenadores, nós temos que ser muito gratos a você. Porque você segurou a onda e segurou o movimento quando ninguém mais acreditou que podia dar certo. Isso aí. Na pandemia também, de uma certa forma, empreendeu, quis buscar vamos fazer live, vocês estão doidos, não vamos deixar essa turma parada, vamos fazer, mas de que jeito, já não sei, vamos embora. Aí eu e o doido ali atrás da câmera também, que buscamos essas ideias. Não, mas que jeito nós falamos, não temos estrutura, não sei, vamos fazer e tal, da forma da nossa precariedade, do nosso jeito, nós saímos do papel e conseguimos fazer. Né? Então, assim, o nosso movimento, ele está vivo hoje também muito, muito, e graças ao seu esforço. Como coordenador e como estar à frente disso e também motivando a gente, porque não era fácil. Né? Encontrar uma estrutura tempos difíceis, vamos fazer um momento para quem? Não, gente, mas nós temos que estar preparado, nós temos que fazer, nós temos que estar juntos. Então, assim, para nós, isso para mim, particularmente, deixar a peteca cair. Exatamente. E assim, pensando nisso, como que você encara, o que você acha, por que o acampamento ele é tão como é que é a palavra eu posso usar? Diferencial. Saboroso. O diferencial do acampamento, que ele tem de especial. Saboroso, qual que é o tompeiro? A gente brinca, né, que o mosquitinho pica, e aí depois que pica, a doencinha fica. Legal. Então, eu quero agradecer, primeiramente, você aí, toda a equipe, pelo reconhecimento. Realmente foi um tempo muito difícil. Pouquíssimas pessoas acreditavam, ou falavam que acreditavam, mas a gente sabia que lá no fundo não estavam acreditando. Mas foi assim, na verdade, o que eu fiz foi obedecer o que Deus colocou no meu coração. Ser obediente ao chamado que Deus, se fosse pelo meu humano, se fosse pelas minhas qualidades, com certeza isso não teria se sustentado. Então, assim, o que eu fiz durante esse tempo, durante esse momento, foi viver os nossos princípios. Eu me amarrei, ou me segurei, me sustentei, talvez seria a palavra, nos nossos valores e nos nossos princípios. O que Jesus faria? Obediência gera vida. Então, todos os dias eu perguntava, o que Jesus faria hoje? Se ele estivesse aqui no meu lugar. E era muito legal, te cortando só um pouquinho, mas para quem não conhece, a gente se reúne toda segunda-feira, há muito tempo, né? Para conversar sobre acampamento e para estar presente falando sobre acampamento. Com acampamento e sem acampamento. Então, assim, e era muito legal, às vezes a gente chegar na reunião
sem ter nada para falar de acampamento, mas partilhar da vida, partilhar das coisas que estavam acontecendo, que não deixa de ser acampamento, né? Então era muito bacana isso, e a gente está tentando ainda carregar dessa forma. Essa mesma metodologia. É. Toda segunda-feira nós, que estamos à frente do acampamento, a gente se encontra, a gente reza pelo movimento, a gente pensa sobre os problemas do nosso movimento. Às vezes nem tem acampamento para montar, né? É. Acontece uma vez no ano, né? No resto a gente está ali A gente precisa, fortalecendo. a gente precisa sim evoluir, não dá para ficar Claro. parado. Eu sou sinceramente aberto à evolução. O acampamento tem que ser dinâmico, ele tem que se adaptar ao tempo, ao momento que a gente vive. Eu creio, acredito nisso. O Espírito, quando ele pedia uma nova unção lá nos primórdios, quando se começou o acampamento, esse mesmo Espírito pede todos os dias uma nova unção. A gente precisa estar aberto ao chamado de Deus para o acampamento, mas a gente precisa ter uma base, senão a gente flutua. Então a gente precisa sempre estar muito bem ancorado nos nossos valores, nos nossos princípios e na nossa essência do nosso ministério. Voltando na pergunta de vocês, o que é da picada do mosquito? O que é a picada do mosquito? Eu vou falar o que é pra mim. Vou responder o que me chamou a atenção, por que me fez desistir, a virada de chave. Por que eu desisti de estar num grupo de oração Da RCC, por exemplo? da RCC para estar dentro de um acampamento. Então, para mim, o acampamento ele me preenchia em 3 esferas. Então, ele tem uma espiritualidade muito forte, uma espiritualidade profunda, uma espiritualidade muitas vezes pentecostal, mesmo não sendo... A gente bebe muito da RCC, não adianta a gente falar que não, Então, nós bebemos... mesmo ele não sendo não sei muito. um fruto ou Direto da RCC, ele não é a ferramenta de evangelização da RCC, mas a gente Bebe. traz a Querigmático, espiritualidade. né? Isso. Querigmático. Então a gente utiliza muito. Assim como a experiência de oração, um ponto de primeiro anúncio. O acampamento, né? Em alguns casos, né? No caso do acampamento de adultos, nosso, Bem querigmático, ele é né? um encontro de primeiro anúncio. Sim, então ele tem, mas não só por ser o de primeiro anúncio, mas um modelo de Sim, espiritualidade, claro. infusão do Espírito Santo, o estilo de oração, a profundidade espiritual se conecta com o meu estilo e principalmente com o meu estilo na época de onde eu vinha. Sim. Então eu brinco, eu tiro o sarro da galera assim que mesmo eu não estando na renovação, eu tenho sempre o pezinho na senzala. Então pezinho, eu né? carrego uma oração um pouco mais pentecostal na minha espiritualidade. Mesmo hoje tendo outras formas de manifestar a minha espiritualidade, eu me sinto bem, isso me preenche em determinados momentos. Então o primeiro quesito que é muito forte no acampamento, por mais que às vezes a galera olhe lá, é só bagunça, é só alegria, é só desafio, não. O acampamento ele é muito forte, ele é muito profundo em espiritualidade, em oração. Segundo, o acampamento ele é muito dinâmico. Então assim, eu sou um cara que venho da recreação, venho do lazer, eu venho da educação física, do físico, do movimento. Então assim, sempre tive muita dificuldade para estudar. Então, não por teste, mas hoje eu acredito que eu era dislexo, hiperativo, acelerado e tal, não conseguia concentrar 5 minutos. E o acampamento trabalha com dinâmica. Então, em vez de eu ficar vendo um pregador lá falando 1 hora, a gente vivencia dinâmicas dentro do acampamento, momentos que balançam a nossa estrutura, que promove uma reflexão. Então, o acampamento, gosto muito dele porque ele trabalha de forma dinâmica e trabalha muito o nosso autoconhecimento. Então, toda a sociedade hoje, a gente tem muita dificuldade em autoconhecimento, na nossa identidade. Então, a gente sofre muito por isso, principalmente hoje, no momento que a gente está Inversão vivendo. de papéis, né? E todo esse rolê todo. Pai que é irmão do filho, é mãe que é irmã da filha. E nós não estamos aqui para julgar Vai embora. ninguém, mas assim, hoje é difícil pra gente em alguns momentos. Claro. Na hora de se comunicar. A gente ama todos, mas é meio complicado em alguns momentos. E aí, essa questão de identidade, a gente trabalha muito dentro do acampamento. Então, Quem eu sou? Quem eu sou, quem é Jesus na sua vida, reconhecer os seus sentimentos. Hoje o maior mal, uma das piores doenças da sociedade é a capacidade de não reconhecer as suas emoções e os seus sentimentos. Cara, isso é terrível na sociedade.
E dentro do acampamento a gente trabalha 100% Sentimento. emoção. Reconhecer o que você está sentindo depois disso. Exato. O que isso tem a ver com a sua vida? Aquela pergunta emblemática. O que isso tem a ver com a sua história? Então, isso é muito forte. O trabalhar em comunidade. Aqui no mundo, a gente brinca lá fora, lá dentro, aqui fora, na verdade não existe, mas a gente usa essa analogia para ficar mais fácil. Aqui fora, muitas vezes a gente usa, mesmo sem querer, máscaras para poder mostrar quem a gente é. Por exemplo, agora há pouco você fez uma pergunta aqui, que você vai fazer daqui a pouco, o único que você me deu spoiler. A única que nós combinamos. E aí eu fiquei assim, putz, o que eu vou falar? Por quê? É o meu julgamento. Por mais que eu tenha uma identidade, que eu tenha muita coisa resolvida, em mim existem bloqueios ainda. E aí eu já me peguei aqui, a hora que você fez a pergunta, falei, puta, mas acabei de ter um bloqueio aqui. Pegamos, tio Gé. Peguei no contrapé. Tô afinado nesse negócio. Então, o que acontece? Lá dentro, a gente começa a tirar as nossas máscaras. A gente perde acesso a algumas coisas que a gente reconecta a nossa essência, aos nossos valores, aos nossos princípios de criação. A gente vai na essência do que Deus criou. Então, a gente não fica doido aqui para dar spoiler, mas não pode dar. Lá dentro, e é muito legal, até ainda falou assim, no dia da, não sei se foi na missa ou na festa, ela falou, nossa, esse povo tá tão bonito hoje, que não encontramos, pós-acampamento. Ela falou assim, nossa, eu tô vendo esse povo aqui, eu não conheço ninguém. Porque tava todo mundo maquiado, com a sua persona. E lá dentro a gente arranca essas máscaras de forma natural. A gente coloca para fora quem nós somos. A gente coloca nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Então eu me conecto com você, Alex, dentro do acampamento, não pela roupa que você está vestindo, pelas coisas que você gosta de fazer, mas pelo quem você é. Você começa a abrir a sua história para mim, você começa a contar a sua história e eu vou me identificando. E aí no seu processo pessoal de cura, quando você conta a sua história, você vai se curando, a minha cura também começa a acontecer. Então eu acho isso algo... Talvez uma das grandes chaves do acampamento é isso. Uma outra coisa que eu me identifico muito é aventura. Essa é uma característica pessoal já, né? Do pessoal e do nosso movimento. Sim. Tem acampamentos que são mais tranquilos, a gente diz aí mais light, a gente brinca mais Nutella. Então, assim, como a gente tem esse pezinho no trekking, a gente foi formado ali com essa raiz da nossa criação, a gente gosta disso. Eu me identifico com essa questão da bravura, do desafio, não, quanto pior, melhor. Pois por que eu me identifico com isso? Na verdade, quando a gente vai para um desafio aonde a gente se torna incapaz, porque a gente é muito querer resolver do nosso jeito. A gente fica procurando habilidades, recursos pessoais para resolver as coisas. E muitas vezes esquece de deixar Deus ser Deus. E aí quando a gente pega um acampamento com desafios muito intensos, e aí você começa a ver que muitas vezes as suas habilidades pessoais não são suficientes, você precisa do outro, do coletivo, do trabalhar em equipe, você começa a reconhecer Deus, você vê o milagre acontecer através do outro. Então o desafio para mim ele faz sentido nisso, não porque eu sou super-homem, eu sou miserável. Mas quando eu consigo abrir o meu coração e deixar Deus agir, quando eu saio da esfera humana e realmente assumo a unção do Espírito Santo na minha vida, eu vejo o milagre acontecer. E vocês são testemunha disso. Várias vezes. Várias. E o acampamento, para mim, quanto mais desafio ele tem, mais a gente treina isso. Na vida tudo é treino. Não adianta falar, reconheço algo. Mas se eu não treinar, eu não desenvolvo aquela habilidade. Sim, com certeza. Eu preciso treinar. E quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Mais rápido a coisa acontece. Então são trilhas neurais. Por mais que existe o espiritual, existe uma máquina física aqui. Você tem que configurar a cabeça, tem que configurar a sua mente, tem que configurar suas atitudes. E aí quando a gente se coloca em teste, dentro de um desafio intenso, forte, então, cara, eu começo a contar para vocês aqui, eu vou lembrando de desafios que eu vi, meu coração já acelera aqui, eu vendo Deus fazer um milagre. Aquele desafio que envolve a altura. Cara, quantas vezes eu quebrei a língua, né?
Quantas pessoas eu ouvi falar assim, impossível isso, vocês são louco, maluco. Realmente nós somos malucos, nós somos loucos. Se fosse pelo nosso humano, a gente não faria nem metade. Não vai, é impossível. Mas é por Deus. É Ele quem vai conduzir. Daqui para frente é Ele. Nós somos só instrumento. Então eu acho que um pouquinho de tudo isso é o que torna o acampamento esse mosquitinho que pica e transforma realmente a vida das pessoas. E eu creio profundamente que, indiferente as pessoas fazem a opção de caminhar ou estar com a gente aqui, é impossível uma pessoa entrar no acampamento e sair a mesma. Não tem como. Não acredito que isso aconteça. Não tem como. Talvez ela possa não ter a perseverança, a ousadia de querer se lapidar. Tá junto. De às vezes não é de forma que fazer realmente parte, aconteça lá. talvez não faça sentido para ela. Sim. Para ela, naquele momento, na fase, está tudo bem. Mas a metodologia é impossível ela não acontecer. Ela não falha. Concordo. Porque quem está atrás dela é o Criador. É o cara que guia, o cara que conduz. Exatamente. Muito bem, muito bem. Agora respondeu com força. Nossa, arrepiou de novo, Canela. Mas vamos lá. Mas arrepio é bom. Bom, Gé, a gente já está caminhando Os finalmente? final. Já? Que Mas beleza. antes da gente finalizar, nós temos 3 perguntas para você. Show de bola. Então, A primeira pergunta é uma coisa, que é aquela lá que te deixou bem fora da casinha, uma curiosidade sobre você, tio Gé, Que você que ninguém está assistindo aí, que até conhece o Gé de algum lugar e tal, mas que não sabe. Conta pra nós aí. Você falou pra galera que eu sou educador físico, estou Sim. como educador físico de formação, coordeno acampamento, Isso. contei toda a minha jornada dentro do lazer, dentro da recreação, contei toda essa jornada do acampamento, empreendedora, e a galera acha que talvez, o que você acha que foi meu primeiro trampo, meu primeiro trabalho, com quantos anos, O que será que foi ela aqui? e o que eu fiz? Vendedor de picolé. Né, não dá pra saber, mas você que está aí, do lado aí, será que você sabe o que é que aconteceu com esse homem? Onde ele foi formado no trabalho? Será que era alguma coisa? Não, a primeira base, será que foi isso? E o pior é que lá eu recebi uma formação muito grande. Imagino. Então eu vou contar o que é, depois eu falo dessa história. E base. serviu pra nós faz um mês essa habilidade dele, serviu pra nós. Eu não sabia dessa. Quando ele falou, eu falei, tá vendo? verdade? Depois nós contamos. Já vi muita historinha. É. Então, assim, com 14 para 15 anos, eu fiz Senai, de mecânica automotiva, e fui trabalhar de mecânico diesel. Trabalhei 6 anos na aviação Garcia, sendo 2 na mecânica, arrancando roda, fazendo motor, tirando pistão, biela, virabrequim, câmbio, então todas as partes do motor. E aí trabalhei mais 4 anos no controle de garantia. E aí depois disso pedi as contas. E aí foi empreender. Nunca mais trabalhei. Nunca mais até um mês atrás. Ou seja, a curiosidade do Gé Não, o homem foi mecânico de ônibus. Faz isso Você olha pra ele e fala assim, não, você trabalha com o quê? Não, eu fui mecânico de ônibus. Mas essa é pior do que a do Anderson que falou que era campeão de taekwondo. Não, aí chega a ser pior. Mas ó, graças a essa habilidade, né, não foi graças porque ele não consertou, mas ele falou qual era o problema. Sim, acertou. Depois do acampamento, o ônibus chegou lá quebrado, e o homem deitou debaixo do ônibus lá e falou, ó, furou a tampa do... Não sei da onde, não conheço tampa peças de ônibus. do tucho. E pronto, aí o motorista falou, não, mas não foi, mas não, foi, entra aí debaixo. E foi, e era, né? Era a tampa do Então, tucho. depois resolveu e tal, mas aí Eu comprou. boto mais referência aí do que taekwondo. Comportamento. Com certeza, rapaz, taekwondo. Era ele e Madureira, né? É pra acabar. Outra coisa, já é rapidão, de bate pronto. O que você considera mais importante para ser perseverante na fé? Para ser perseverante na fé, estar com o coração aberto. Sem isso. É a base, o começo, né? É impossível. Tem como. Se não se conectar o coração com Deus, então hoje, para mim, o que é mais importante é conectar o coração com Deus. Legal. Então, ter a ousadia de falar sim e a bravura de falar não para aquilo que Deus toca no seu coração. Hoje, para mim, isso é o mais importante. Muito bem. Amém. A outra coisa, nós já acabamos de ter o acampamento de adultos agora, mês de junho, e nós vamos ter provavelmente só o ano que vem.
Ah, será? Não, de adultos sim, né? De adultos sim. Né? Ah. Até agora, né, Alex? Mas, ó, bem, você sabe que acontece tanta coisa no meio do caminho. não. A gente não fala que não vai, que não. Final do ano já tá aí. Eu vi deixar isso. Não, eu não sou. Eu vi tanta pessoa falar não pra mim nos últimos dias. Só que assim, tudo bem, vai que tem esse. Programado é pro ano que vem. Programado pro ano que vem. Mas eu quero que você dê um recado, Jé, para aquela pessoa que está assistindo agora, que talvez a família, ou um familiar, ou alguém esteve nesse último acampamento, realmente chegou na sua casa, na sua vida, e entendeu a mudança que o acampamento pode trazer. Qual o recado que você deixa para essa pessoa que não fez acampamento, mas que vai estar lá no ano que vem? Que vai fazer ou pra chamar ele pra fazer a inscrição? Chama ele pra fazer. As duas coisas. Pra ele vir. Convida ele pra. Instiga ele. Pra ele vir fazer parte do time, da família. Então, você que aí tem procurado no mundo, você tem procurado às vezes, talvez, no sexo, na droga, talvez no esporte. Quantas pessoas eu conheço que buscam na atividade física de forma descontrolada, ou tantas outras coisas. Você que tem vivido, talvez, uma vida de cansaço, uma vida de amargura, você que talvez seja desacreditado, talvez sua família não acredita mais em você, talvez você não acredite mais em você, talvez você tenha muitos conflitos de religiosidade. Quero fazer um desafio para você vir fazer uma experiência com Jesus, através da alegria, através do desafio e da espiritualidade em contato com a natureza. Se permita, abre o seu coração, vem para dentro, faz essa experiência. Eu tenho certeza que Deus vai não só mudar, mas vai transformar a sua vida de forma significativa. Sua vida vai mudar da água para o vinho. Assim como o mar vermelho abriu para Moisés, eu tenho certeza que as coisas vão abrir na sua vida. Claro que tudo é um processo, existe um tempo, as coisas não acontecem do dia para a noite. Lembra do meu testemunho da chácara? Foram 7 anos, Deus me treinando, lapidando, para que eu pudesse viver a terra prometida. E hoje eu vivo. Minha vida tem muitos desafios. Galera, vocês não sabem como que eu estava meia hora atrás, quando eu mandei a mensagem pro Salai. Ele deve ter ouvido o tom da minha voz. E quando eu vim para cá, falei, Jesus, você sabe que eu estou arrebentado fisicamente, que eu estou cansado. Hoje o dia foi duro, eu tive grandes desafios, tive grandes vitórias, sou muito grato pelos desafios, pelas vitórias, mas você reconhece o meu físico como eu estou. E aí você vai deixar eu chegar lá desse jeito? É para você, não é para mim. Ou você dá um jeito de mudar a minha fisiologia agora, porque eu não posso chegar lá acabado fisicamente. Então você dá um jeito de mandar o Espírito Santo aí, Espírito da energia, do entusiasmo. Então, a partir de agora eu preciso da sua energia. Preciso transmitir a alegria. Como que eu vou falar de você para a galera? Como que eu vou tocar o coração de alguém morto, desanimado, cansado? Eu preciso estar. As pessoas precisam ver nos meus olhos a sua luz. Da minha boca as palavras têm que ser inspiradas por você. Nos meus atos, nas minhas atitudes, as pessoas têm que reconhecer você. Eu cheguei aqui muito diferente. Eu tenho certeza absoluta que essa mensagem vai tocar o seu coração e você vai estar com a gente aqui o ano que vem testemunhando. Amém, né? Nossa Senhora. Rapaz do céu. Forte. É bom. Fazer o quê? Bom, pra gente... Não é Deus. Não, com certeza. Mas é o homem. É o homem. Vamos trabalho. Não é não. Pra gente ir finalizando, então, já, a gente quer agradecer muito a sua presença. Obrigado, viu, pelo teu tempo. Obrigado pela tua história. Você é um cara que a gente já sabe a história que tem no acampamento, com a gente, né, da família, né? Então isso é importante também, a gente tem intimidade para isso. Tem muita história para contar. Eu acho que um dia a gente tem que fazer um episódio, você e o Anderson juntos. Melhores momentos de acampamento, melhores atrapalhadas. Muita história para contar. Vai ter conta de reinado, não. Não. Eu acho que vai ter que contar também a gente um vai dia. deixar um dia para as armadas que o acampamento já propiciou para nós, né? De choque, de cair as coisas e de muitos milagres. Exato. Já alcançamos e vivenciamos, né, dentro do acampamento. Acho que o Anderson ele deu um testemunho muito importante no dia que ele veio, né, da questão dos meninos que encheram a talha para Jesus transformar o
Água e vinho. E eu acho que o acampamento ele é isso, né? Ele não te permite visualizar somente o milagre, mas ele te permite estar no milagre. Fazer parte do milagre, né? Então acho que esse é o grande X da questão ali que a gente se envolve. Mas, Gé, nós em nome de todo o acampamento, obrigado. Agradecendo muito a sua presença, o seu ministério, a sua vida, que Deus abençoe muito você, a sua família, né? A Ina, que também está indo viajar, você também está indo agora nesse momento. Daqui a pouquinho vai ficar um pouquinho fora de novo, mas já está aqui de novo. E que Deus continue abençoando você, o teu espaço, né? Para quem quer seguir o acampamento São Miguel Arcanjo lá e ver as estruturas, aquilo que funciona. Fala a rede social. @AcampSM Arcanjo. Então, a chácara é um espaço, a gente aluga para os acampamentos religiosos, para eventos em gerais que sejam voltados aí para o desenvolvimento humano. Então, se você quiser conhecer o espaço, quiser ir lá tomar um café com a gente, está aberto aí o espaço. Nas redes sociais está meio desatualizado lá, mas tem algumas fotos da estrutura. Manda mensagem e vai lá sentir a energia e sentir a presença de Deus. Não é? Bom, para você que fica aí, a gente agradece também a sua presença, né, Alex? Agradecemos a presença de todos que estão aí. E vamos fazer um pedido para o pessoal que está vendo agora. Manda lá. Curte esse vídeo, compartilha no seu grupo da igreja, manda para a tua tia, para aquela pessoa que você acha que pode fazer acampamento. Ajuda a palavra de Deus chegar no coração de outras pessoas. A palavra tem que caminhar. Compartilha no grupo. A gente só compartilha muitas vezes só bom dia nos grupos. Vamos compartilhar também o link dessa entrevista. Coloca lá o link lá, né? Vamos fazer essa mensagem chegar. E também vamos acessar a nossa página, né? Qual que é a nossa página, Salai? @acampamento_PNSL. Essa é do Instagram. Curte, vê todos os nossos momentos, vê lá o que a gente separa para você diariamente, nossas mensagens, nossos vídeos. Coisas que realmente vão trazer uma energia diferente para você que vai acessar. E a página nossa da rede da internet normal é www.eusoacampus.com. eusoacampus.com. Lá também você vai ter vários conteúdos lá dentro e também tem a nossa lojinha, que nós temos camisetas bonitas como essa, nós temos canecas e outros produtos que você também vai nos ajudar também comprando nossos produtos a levar essa mensagem mais para frente. Acessa lá www.eusoacampus.com e o nosso Instagram também. E aí em breve, para você que está vendo aí, ó, já esse podcast está no ar e nós temos novidade para vocês. Fica atento nas nossas redes sociais, vai ter coisa. Nós vamos andar, não vamos ficar. Não, a gente fala o seguinte, que a gente pensa uma coisa pequena e Deus joga uma coisa um pouquinho maior pra gente e a gente fala, sim, Senhor, vamos nessa. Isso aí. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Se inscreve no canal. Né? Deixa o like. Lá, deixa o like. E manda uma mensagem. Em breve a gente se encontra, certo, Alex? Certo. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença de nós com nós. Tchau, tchau.